Redo é um perdedor forte, mas entediante, que estraga sua paixão mais do que Sakura estragou Naruto. No entanto, quando uma espécie alienígena ataca a Terra para exterminar a humanidade, ele de repente se torna o herói mais forte e ganha o poder de transformar pessoas em super-humanos ao dar-lhes tiros nas costas. Tudo começa quando Kiara pergunta a Redo se ele sabe como dar as mãos como um adulto, mas quando ele diz que é um virgem triste como os espectadores, ela lhe mostra como fazê-lo. Redo imediatamente fica nervoso porque nunca tocou em uma mulher antes, e Kiara acha engraçado o quanto ele ficou nervoso. Nesse momento, uma criatura alienígena aparece na cena e o que acontece muda suas vidas para sempre. 5 anos depois, Redo estava na escola quando seu amigo Date pergunta o que ele acha do alvoroço sobre os alienígenas que continuam aparecendo no planeta deles. Na verdade, eles estão falando sobre garotas voluptuosas de revistas, o que está deixando todos desconfortáveis. Nesse momento, Kiara fica chateada e rasga a revista, e Redo observa como ela se tornou uma germofóbica em relação aos meninos ao longo dos anos. Quando ela se senta, Date comenta que, embora ela e Redo sejam amigos de infância, não há chance de ela deixá-lo entrar em sua câmara secreta. As meninas lembram como ela costumava brincar com os meninos alguns anos atrás e se perguntam se Redo mostrou seu joystick e a transformou em alguém que odeia meninos. Depois da aula, uma colega pede a Kiara para levar cadernos para a sala dos professores, mas ela fica ali sem jeito porque não quer tocar nos cadernos dos meninos. Ao passar, Redo nota seu desconforto e se oferece para ajudar, mas Kiara o ignora, dizendo para ele fazer o que quiser. Enquanto carrega os cadernos das meninas, ela diz para ele ficar pelo menos a 1 metro de distância dela. Enquanto caminham para a sala dos professores, ele diz para ela não se preocupar com o que os outros dizem, porque ele ainda se interessaria mesmo que ela tenha mudado. No entanto, Kiara fica chateada e diz que não mudou nada e que ele não tem o direito de falar com ela só porque costumavam ser amigos. Enquanto ela tenta sair dramaticamente, tropeça nas escadas e Redo imediatamente a segura, mais especificamente nos seus melões. Após um momento de constrangimento, Redo pede desculpas dizendo que não resistiu a apertar suas bolas de estresse, mas Kiara sai correndo angustiada. Mais tarde, enquanto Redo volta para casa, ele ouve sobre o aparecimento repentino de um super-humano em Satana. O âncora de notícias explica como esses alienígenas, chamados Kishishu, têm atacado humanos nos últimos 5 anos. O objetivo deles é erradicar os desejos humanos drenando sua energia H para que parem de aplaudir e morram lentamente. Em outro lugar, alguns moderadores do Discord estão babando por um ídolo em um show quando um Kishishu aparece e decide se divertir. Ela usa um pouco de magia para inflar os airbags da Idol, fazendo-a sair correndo de vergonha. Em seguida, começa a drenar a energia de todos na multidão, fazendo com que a multidão vá embora e a Idol pare de cantar para conseguir um emprego de verdade. Nesse momento, Redo se aproxima do Kishishu e se lembra daquele dia em que Kiara pulou para resgatá-lo. Cheio de raiva, ele carrega o Omnitrix do Walmart em seu punho. We never changed forever. And it's all because of you! Mas a aura de sua magia acaba desintegrando sua roupa. Mais tarde, ele se encontra com seu tio Ano, o criador do Shadow Gear, para recarregar o relógio e reclama sobre como suas roupas são destruídas toda vez que ele usa o equipamento. Ele quer que Ano encontre uma alternativa, mas ele diz que Redo terá que conviver com isso por enquanto. Redo pergunta a ele por que ele mesmo não usa o relógio, e Ano diz que é porque ele usa o desejo de ter algum gatinho como combustível e sua época de conquistar garotas já passou. Ele também lembra Redo de seu propósito e Redo recorda como jurou destruir todos os Kishishu, porque um deles roubou a Gaga Energia de Kiara e arruinou suas chances de conquistar aquela garota no seu King Kong. No dia seguinte, ele pede desculpas a Kiara, mas ela o ignora e continua com seu dia. Recusando-se a desistir, Redo continua a importuná-la, mas ela age como se ele não existisse. Enquanto a segue para casa, ele diz que ela não precisa perdoá-lo, mas apenas ouvi-lo por 1 segundo. Assim que ele fala sobre o dia em que foram atacados, um Kishishu de antes aparece novamente e Kiara cai de joelhos como sua mãe quando vê um BDC. Redo imediatamente a protege com seu corpo e ataca o alienígena novamente, mas seu ataque se mostra inútil porque ele ainda não se recuperou desde ontem. A Kisiju diz confiantemente que é mais forte devido ao corpo que recebeu de sua rainha, e que devorará a energia H de todos na cidade. Ela jura começar com Kiara, mas Reto joga um lenço no rosto da Kishishu e arrasta Kiara para o lugar onde estavam há 5 anos. Enquanto recuperam o fôlego, Reto pede desculpas por segurar a mão dela, mas ela pede que ele a segure por mais um pouco. Enquanto eles ficam ali, corados, Kiara se lembra da última vez que segurou as mãos dele, que foi anos atrás. Por causa disso, ela começa a ficar úmida até que seu aspersor falha. Nesse momento, o relógio de Reto começa a brilhar e ambos começam a flutuar no ar. O Kishishu, agora gigante, os avista no parque e promete drenar sua energia. No entanto, Reto e Kiara usam o poder do equipamento juntos, e o obliteram em um único ataque.
Quando a poeira baixa, eles ficam sem nada em seus corpos e Reto fica embaraçado ao ver a física de balanço de Kiara em ação. Enquanto estão sentados de costas um para o outro, Reto pede desculpas por tê-la envolvido nessa confusão, o que faz Kiara perceber que lutar contra o Kishishu é uma rotina para ele. Ela então se lembra de como o Kishishu absorveu sua H-energia todos aqueles anos atrás, mas mesmo depois disso, ela ainda tinha bastante, o que significa que ela realmente queria apenas pular repetidamente no joystick de Reto. Logo, o Kishishu explodiu por causa da energia de Kiara, o que deixou a garota traumatizada e envergonhada. Depois daquele dia, ela trancou seu coração e desejos, mas segurar a mão de Reto deu-lhe o impulso necessário para desbloquear suas correntes. Ela então se oferece para ajudá-lo em sua missão, em troca de manter o dia de hoje em segredo, mas depois volta atrás em sua palavra e começa a fazer um escândalo. Nesse momento, os membros de Reto, Sora, Momo e Mai aparecem no parque e notam Kiara com seus melões à mostra. Momo rapidamente entrega a ela outro conjunto de uniformes antes que a multidão se reúna, e entrega a ela uma chave da casa, confundindo-a com um membro da equipe de heróis. Eles explicam que todos os membros do grupo vivem sob o mesmo teto e Kiara fica chateada ao saber que Reto tem vivido com garotas todo esse tempo. No dia seguinte, Reto sonha em tocar nos Chug Jugs de Kiara, mas de repente acorda porque precisa tocar na grama em vez disso. Ele encontra o cachorro da casa, Roomba, debaixo dos lençóis com uma peça de roupa íntima na boca. Nesse momento, Momo invade o quarto e exige suas coisas de volta, apenas para ficar embaraçada ao ver Reto. Assumindo que foi obra de Reto, ela diz para ele agir como homem e tomar uma atitude diretamente com ela. Ao bater a porta, Sora acorda e Reto fica chocado ao saber que ela estava dormindo com ela o tempo todo. Ela pergunta por que ele está ali, então Reto explica que é o quarto dele e que ela deve ter vindo sonâmbula. Mais tarde, Mai serve-lhe o chá da manhã e ele a chama de a única pessoa decente na casa. Ela então tenta alimentar Roomba, mas um pouco da comida de cachorro cai entre seus pacotes de leite, fazendo com que Roomba os balance como um cachorro louco. Quando Mai chega a um final feliz, ela fica completamente envergonhada, mas Reto diz que não viu nada. Ao sair para a escola, ele explica como esta casa serve como base de operações para a equipe, e que todos, exceto Kiara, moram aqui. Mais tarde, ele leva Kiara ao escritório de Ano, e ele os parabeniza por encontrar carne fresca. Kiara pergunta se é realmente necessário morar juntos, e Ano diz que é importante em caso de implantação de emergência. Vendo-a reclamar, Momo começa a importuná-la, até que Kiara se enche e sai da sala furiosa. Todos se voltam para Reto na esperança de que ele a convença, e mesmo quando ele inicialmente recusa, Momo implora para que ele faça isso em troca de um Slop Top. Mais tarde, Reto contempla se realmente vale a pena ter uma loira burra na equipe, mas então houve um Kishishu por perto. O Kishishu nota uma garota usando uma saia curta e usa sua magia para torná-la um inferno. Nesse momento, Reto rapidamente tira e desaparece antes que ela veja sua carne. No dia seguinte, Kiara rejeita grosseiramente as investidas de um cara, mas fica nervosa quando Reto começa a se aproximar dela. Enquanto se senta, ele se lembra de Kiara querendo ajudar em sua missão e se pergunta se há mais nela do que aparenta. Mais tarde, ele encontra Kiara do lado de fora e ela imediatamente o avisa para não contar a ninguém sobre o que aconteceu no parque. Kiara promete que ele não contará e então pergunta se ela gostaria de se juntar à equipe deles. Mas Kiara começa a se afastar, mostrando desinteresse. Quando ele diz que seria cruel demais fazê-la enfrentar a causa de seu trauma, ela cora por um momento, mas então se vira e pergunta severamente por que ele luta contra Kishishu. Reto diz que culpa aqueles alienígenas irritantes por arruinarem o que eles tinham e que muitos outros sofreram da mesma forma que ele. Ele promete que não a forçará a se juntar e que conversará com sua equipe, deixando Kiara para contemplar seus sentimentos. Ela se lembra da vez em que disse a Reto que o coração humano batia quase 3 bilhões de vezes durante a vida e colocou a mão dele em seu peito para que ele sentisse a batida. No entanto, o rapaz ficou nervoso, então ela sugeriu abraçá-lo e sentiu que seus corações estavam sincronizados. Ela admite que costumava ser uma sucibaca naquela época, mas se convence de que agora superou seus desejos. Nesse momento, ela vê alguns estudantes fugindo de um monstro e acredita que um Kishishu apareceu na escola. Em vez de correr para salvar sua vida, ela corre na direção oposta, onde um Kishishu agarrou um estudante que ela rejeitou esta manhã. Ela passa pela mente e anota todas as fantasias estranhas que ele tem de Kiara, e o cara admite que só queria conhecê-la melhor primeiro. No entanto, Kiara o rejeitou rudemente, afirmando que ele não é digno disso. Quando ele admite que a ama, o Kishishu diz para ele relaxar e deixar que ela remova todos esses sentimentos do corpo dele. Enquanto Kiara observa a distância, ela se lembra de Reto dizendo que esses alienígenas roubaram emoções de muitos humanos, e que ele nunca os perdoará por isso. Motivada, Kiara intervém e diz a Kishishu para lidar com ela primeiro. A Kishishu fica surpresa porque, embora esteja agindo com bravura, suas pernas estão tremendo. Assim que ela se aproxima de Kiara, Reto aparece de repente e destrói o alienígena, fazendo com que as roupas de ambas se desintegrem.
Nesse momento, eles ouvem um guarda se aproximando e se escondem dentro de um carro. E enquanto Reto está calmo e sereno, Kiara começou a ficar um pouco úmida. Depois que o guarda vai embora, eles vestem algumas roupas, mas o coração de Kiara ainda está batendo rápido pensando em todas as vezes que passou com Reto naquela época. No final, ela declara que vai se juntar ao esquadrão de super-heróis para se vingar de Kishishu, quando na verdade ela só quer backshots de Reto. Ela afirma que não vai se oferecer para acumular a energia H a menos que seja realmente necessário. Nesse momento, o vento levanta sua camisa, revelando sua caverna das maravilhas, e ela dá um tapa em Reto por espiar. Mais tarde, ela pede desculpas ao cara que rejeitou anteriormente e chega à base do esquadrão, onde recebe uma recepção calorosa das garotas. À noite, Reto se deita para processar tudo e percebe que vai morar junto com a garota que ama. Nesse momento, ele ouve um aviso sobre uma Kishishu gigante na área e seu futon se abre para uma caverna que leva ao banho. Kiara sai do banho furiosa e desconta sua frustração nos corredores, mas seu equipamento ativa e, coincidentemente, derruba a Kishishu no ar, resolvendo assim o problema. Mais tarde, a equipe segue um Kishishu responsável por roubar roupas íntimas e ele afasta Reto com seus puns cor-de-rosa. Momo interrompe e joga-o para fora do prédio bem ao lado de Kiara. Ela pede para Kiara acabar com ele, mas Kiara hesita, o que permite que Kishishu escape roubando sua roupa íntima. Em casa, Mei pede para Kiara pegar leve consigo mesma, mas Momo está frustrada porque ela não tem dado o Slop Top para Reto para aumentar sua energia H. Ela sugere assistir a alguns vídeos de terapia familiar para se animar, mas Kiara diz que só os moderadores do Discord da Edin assistem a esses vídeos. Momo fica chateada ao ouvir isso, e enquanto Mei a segura, Momo diz que o trabalho delas, embora pareça bobo, é importante para resgatar a raça humana. Mais tarde, ela se pergunta por que Kiara não tem interesse em ser aplaudida apesar de seus enormes melões, e então se lembra dos seus dias de escola quando costumava tirar nota 100 em todas as matérias. Ela era até boa em esportes, mas todos os meninos escolhiam a irmã mais velha porque ela tinha melões maiores, o que frustra Kiara. Nesse momento, ela vê um anúncio na TV dizendo para as mulheres aplicarem leite de soja no corpo para ficarem mais suculentas. Então ela entra no banho e despeja nas suas xícaras. À noite, Reto volta da escola e entra no banho onde encontra Momo, que está tonta como se tivesse bebido algumas doses. Ela pede para ele puxá-la para fora na esperança de que o toque dele funcione nela, e depois pergunta por que ele prefere garotas com copas D. Ela então acidentalmente revela o que estava fazendo com leite de soja na banheira e fica consciente, mas Reto finge não entender para que ela possa relaxar. Nesse momento, o relógio dele começa a brilhar, e ao sair do chuveiro para esconder a cena do crime em suas calças, Momo se diverte ao saber que ainda consegue atrair um cara mesmo com o peito reto. Ela se lembra do dia em que viu Ano pela primeira vez, e quando ele se ofereceu para recrutá-la, ela pensou que ele a tinha confundido com sua irmã. No entanto, quando Ana a assegurou de que tinha vindo por ela, ela percebeu que isso poderia ser a única coisa que ela poderia fazer que sua irmã não poderia. À noite, Kiara volta para casa e é imediatamente emboscada por Momo, que declara ter mais apelo e que um dia terá melões maiores que os dela. No dia seguinte, Kiara está no vestiário onde uma garota chamada Yuna reclama sobre suas roupas íntimas desaparecidas, dizendo que as comprou especialmente para o seu encontro. Nesse momento, ela avista o Kishishu de antes e começa a persegui-lo pela escola em seu maiô. A notícia se espalha em segundos e Reto imediatamente se junta a ela, assumindo que ela está acumulando energia H por estar exposta em público. Ele então avança e destrói o Kishishu, deixando roupas íntimas brilhando em sua mão. Nesse momento, algumas garotas e Yuna chegam e o consideram o ladrão, mas Kiara esclarece o mal-entendido e o pinta como o herói. Yuna então agradece a Kiara por salvar seu encontro e Kiara pede conselhos em troca. Eles vão para a seção feminina da loja, onde escolhem algumas roupas íntimas suspeitas para Kiara, e as garotas ficam felizes que ela finalmente está pensando em perder a virgindade. Depois de pegar um par para ela, eles saem da loja para deixar Yuna com seu encontro, que acaba sendo uma garota. À noite, enquanto todo o grupo está dormindo profundamente, Kiara entra no quarto de Reto e mostra a ele as coisas que comprou. Ela então entra no futon dele e diz para ele não ter ideias estranhas porque ela está fazendo isso apenas para aumentar sua energia H. Ambos são levados de volta aos invernos durante os quais dormiam enquanto faziam o dever de casa. Reto foi o primeiro a acordar e decidiu se vingar dela pelas provocações desenhando no rosto dela. No entanto, ele desistiu no final e estava prestes a beijá-la, mas ela de repente acordou, deixando-o envergonhado. Kiara perguntou o que ele estava tentando fazer e quando ele disse que ia desenhar no rosto dela, ela o desafiou a fazer isso enquanto estava acordada. No entanto, Reto era muito covarde e acabou rabiscando na própria mão. Atualmente, Kiara percebe que nunca poderão reviver aqueles momentos quando, de repente, Reto começa a brincar com suas bolinhas anti-estresse. Ela o deixa à vontade no início, mas quando ele solta a única coisa que impede este vídeo de ser desmonetizado, ela se vira e vê que o verdadeiro culpado é Sora, que sonambulou para a cama mais uma vez.
Ao acordar, ela admite que deve ter vindo pra cá depois do banheiro, e Kiara entra em pânico ao perceber que ela esteve aqui o tempo todo. Ela então pergunta a Kiara por que está aqui, e Kiara mente dizendo que também entrou por engano. Ela então volta para o próprio quarto e lamenta como se esforçou tanto e ainda saiu virgem. Em frustração, ela joga o travesseiro para cima e o soca acidentalmente, esgotando toda a energia H que acumulou até agora e destruindo suas novas roupas íntimas no processo. No dia seguinte, Ano fica encantada ao saber que conseguiu abrir um buraco em 2 tetos reforçados, e quando Momo pergunta como ela acumulou a energia H, ela e Reto decidem manter isso em segredo. Em outro lugar, a rainha de Kishishu lamenta enfrentar resistência constante em Saitama, e lembra-os do objetivo de erradicar lentamente a população humana. No entanto, a equipe de super-heróis está se mostrando um incômodo, então ela envia seu melhor Kishishu para detê-los. Enquanto isso, Mai está encurralada por um Kishishu de baixo nível que está prestes a transformá-la em um bom jantar. Quando Mei se recusa a cooperar, ela queima suas roupas com ácido e decide lhe dar uma lição. Nesse momento, ela acorda na cama com o alarme e vê Rumble lambendo sua barriga. Ela vai ao banheiro para secar o cabelo, mas quando Reto passa por ela, ela de repente fica tensa. Depois de se arrumar, ela vai para a escola onde sua amiga Tia observa que deve ser terça-feira, já que ela está usando roupa íntima laranja, para a frustração de Mei. Ela então pergunta por que ela não está usando meias calças e Mei diz que esqueceu porque teve uma manhã agitada. Quando Tio se aproxima, Mei a descreve como o príncipe da escola delas. Na aula de caligrafia, ela supera todos com facilidade e depois volta sua atenção para Mei, que tem um final feliz com um simples toque no pé. Durante a aula de dança, Tia mais uma vez supera todos, enquanto Mai se embaraça novamente. Quando ela perde o equilíbrio e cai, Tia imediatamente interrompe a apresentação e cuida dela, fazendo-a se sentir ainda pior. Durante o almoço, Tia a conforta dizendo que ela definitivamente tem 2 grandes talentos, e está falando sobre aqueles roncadoncas no peito dela. Ela então sugere que Mei tente a sorte em alguns clubes para encontrar alguém que seja boa, mas ela recusa, pensando que será um incômodo para os outros membros. Tia afirma que ela é super gentil e humilde, e então começa a apertar suas buzinas para provocá-la. Enquanto isso, Reto encurrala um Kishishu no canto de um beco. Nesse momento, o alarme alerta a escola sobre a presença do Kishishu e Mei rapidamente corre para enfrentá-lo. Vendo seu relógio, Kishishu a reconhece como uma super-heroína e enfia seus tentáculos em seu beco desconhecido. Lembrando-se de seu sonho naquela manhã, ela arranca o tentáculo apenas para perceber que é na verdade Redo que foi transformado em um graças aos poderes misteriosos de Kishishu. Isso significa que todos os seus tentáculos são, na verdade, pessoas, possivelmente os alunos desta mesma escola. Enquanto a Kishishu a ataca, Mei não se intimida e a enfrenta de frente, lançando-a com um ataque supersônico. Não só isso destrói suas roupas, mas também transforma Reto de volta em humano. E o que se segue é o que sua mãe faz com estranhos quando está bêbada. Nesse momento, as outras garotas que o Kishishu havia absorvido voltam a ser humanas, e Reto imediatamente corre para salvar sua vida. Tia esteve observando Mei pela janela o tempo todo e percebe que ela finalmente encontrou algo em que é boa. Mais tarde, enquanto Mei caminha para casa contente, Kiara se aproxima de Reto e diz para ele esquecer tudo o que aconteceu ontem, apenas para perceber que ele está olhando diretamente para sua fábrica plana. Nesse momento, Sora entra, pega seu melão e sai rapidamente, deixando-os confusos. Logo depois, Mei chega com um sorriso e mais tarde explica a Kiara que Sora começou a gostar dela. Ela frequentemente desenha coisas em seu quarto, mas se recusa a mostrar a qualquer um, mas eles têm certeza de que ela se abrirá se passarem mais tempo juntos. Momo se junta a eles e sugere que se unam tomando leite de soja, explicando que isso ajuda a crescer melões, mesmo que já estejam maduros. Mei tenta pegar a caixa, mas acaba derramando em suas torres gêmeas, fazendo Rumba correr para um jantar antecipado. Enquanto Mei faz barulhos de felicidade, Momo pega o celular para gravá-la, deixando Kiara confusa. Mais tarde, ela encontra um livro de arte suspeito no chão e Sora imediatamente o recupera. Kiara explica que não queria bisbilhotar e o encontrou no chão, elogiando a habilidade artística de Sora. Sora começa a corar e diz que ela é a única que viu seus desenhos e que a única maneira de garantir que ela mantenha o segredo é desenhar imagens suspeitas dela. Sora também explica que acumula energia H fazendo esses desenhos e se os outros descobrirem, vão rir dela. Kiara, sendo uma esquisita também, assegura a ela que todos têm coisas que querem esconder e que todos vão entender e respeitá-la mesmo se seu segredo for revelado. Ela também promete não contar a ninguém até que ela queira, mas Sora diz que a única maneira de ficarem iguais é se ela também compartilhar um lado embaraçoso dela.
Ela então a faz posar para um de seus desenhos, mas como Kiara está se cobrindo com uma toalha, Sora exige que ela deixe o vento levá-la. No final, Kiara concorda em liberar seus airbags, o que permite que Sora realize suas fantasias. Nesse momento, elas ouvem. O alarme dispara e Reto imediatamente invade o quarto deles, fazendo-o cair de cara na DLC de Sora. Enquanto o Kishichu envia insetos para devorar todas as revistas suspeitas em uma livraria, a equipe de super-heróis chega para impedir. Sora fica irritada porque é sua livraria favorita, e enquanto Reto vai atrás do Kishichu, ela e Kiara ficam para lutar contra os insetos. Sora então revela seu Zero Gear que lhe permite materializar o que quiser. Enquanto Kiara atende a recepcionista, Sora usa seus poderes para destruir todos os insetos, sem saber que a recepcionista é um Kishichu disfarçado. Mais tarde, Sora se reúne com Reto e diz a ela que Kiara foi sequestrada. Enquanto isso, o Kishichu informa a rainha que um refém foi capturado e que eles irão torturá-la para extrair mais informações sobre os super-heróis. Enquanto isso, Sora, Mai, Momo e Reto estão todos prontos para lançar uma operação de resgate. Sora se culpa por ter se deixado levar, mas Reto a assegura de que nenhum deles poderia ter previsto esse desfecho. Todos estão ansiosos para resgatá-la, exceto Momo, que acha que eles podem não ter chance contra Kishichu em seu estado atual. Para aumentar suas chances de sucesso, eles precisam acumular energia H, então Momo sugere algo suspeito para as garotas em particular. Apesar da hesitação inicial, as garotas se reúnem com Reto e entregam a ele suas joias da coroa, na esperança de que isso cause uma cena de crime em suas calças. No entanto, Reto diz que apenas Momo sente prazer em ser vista, lembrando-se da vez em que ela ligou a chuva quando ele estava espiando pela porta. Não querendo envergonhar as outras garotas, ele diz para chamarem seu nome sempre que precisarem dele. Mais tarde, o grupo pega um ônibus lotado para o local de Kiara, onde todos ficam espremidos contra a parede do ônibus. Enquanto isso, a noite cai e Kiara pergunta a um humano por que ele está trabalhando com o Kishichu, apenas para descobrir que Kishichu tem o poder de se transformar. Ela explica que alguns da sua espécie se infiltraram no mundo humano para destruí-los por dentro. Mas mesmo sabendo disso, Kiara não viverá para contar a mais ninguém. Depois que ela sai, Kiara decide escapar e diz ao guarda Kishichu que está ficando quente e incomodada porque está segurando o xixi. O Kishichu a liberta para que ela possa fazer suas necessidades, mas Kiara acerta seu rosto com uma pedra e a nocauteia. Enquanto ela vagueia pelos corredores, o esquadrão de heróis chega ao local e suas energias H estão todas carregadas graças à viagem de ônibus. Por outro lado, Kiara encontra uma Kishichu com aparência humana que se apresenta como Chacha, a primogênita da rainha. Ela é uma princesa, mas também está entre aqueles rejeitados que são afastados dos demais. Ela também revela que os Kishichu que têm mutações e parecem diferentes dos normais são frequentemente trancados por toda a vida, o que faz Kiara se sentir mal. Chacha é um espírito livre que quer explorar o planeta, então ela pede a Kiara para libertá-la. Acontece que ela tem assistido humanos na TV e acha a sociedade deles fascinante, por isso quer impedir os outros de erradicar a população humana. Vendo a determinação e honestidade em seus olhos, Kiara concorda em se juntar a ela para que ambas possam escapar. Enquanto isso, o grupo de heróis aparece na entrada da caverna e entra com a intenção de causar estragos. Lá dentro, o Kishichu de antes reclama de ter sido nocauteado por um humano quando o grupo de super-heróis aparece. Enquanto Reto avança de frente, as garotas ficam para trás para distrair os inimigos, todas determinadas a resgatar sua amiga. Por outro lado, Chacha descobre que os heróis ganham poder da energia H, então ela usa seus poderes mutantes para liberar feromônios que fazem os humanos quererem ser aplaudidos. De repente, o corpo de Kiara começa a esquentar, mas ela não consegue recarregar seu equipamento por algum motivo. Antes que possam chegar à causa, são distraídos pelos Kishichu nos corredores que estão se mobilizando para lutar contra os heróis. Kiara rapidamente percebe que seus amigos vieram resgatá-la, e diz alegremente a Chacha que em breve estarão fora dali. No entanto, um Kishichu entra e começa a estrangular Kiara, o que causa uma discussão entre ela e Chacha. O Kishichu lembra a ela que é um desperdício de espaço, assim como vocês, e que a única razão pela qual está viva é porque é a primogênita da rainha. Enquanto Chacha cai em uma crise de identidade, Kishichu tira Kiara da sala, mas ela promete voltar para buscá-la. Quando Reto chega à nave deles, ela ameaça Kiara se ele der mais um passo em direção a eles. Nesse momento, mais Kishichus cercam Reto e ele é forçado a expor o segredo do poder deles para salvar a vida de Kiara. Desligando seu relógio, ele exige que deixem Kiara ir, mas Kiara pergunta por que ele está deixando-os ir tão facilmente. Reto responde que falhou em protegê-la por causa de sua própria fraqueza e não quer reviver aqueles momentos nunca mais. Naquela época, ele queria dizer a ela que ter uma alta capacidade de energia AT é na verdade uma coisa boa, então ele quer que Kiara a use bem em vez de se conter.
Isso leva Kiara de volta à memória em que ela e Reto se abrigaram da chuva em seu local habitual no parque. Eles estavam todos vestidos para o festival, mas como foi cancelado devido à chuva, decidiram ficar lá até parar de chover. Kiara então mencionou de repente o próximo dia dos namorados, explicando que uma garota dá doces ao garoto de quem gosta nesse dia. Reto ficou embaraçado e fingiu que era novidade para ele, mas Kiara percebeu e começou a provocá-lo por querer os doces dela. Reto desistiu e admitiu que queria, mas Kiara não tinha nenhum com ela. Vendo a decepção no rosto dele, Kiara prometeu comprar alguns para ele no festival se a chuva parasse. Ao relembrar isso, Kiara percebe que deveria ser uma garota normal com um namorado amoroso, que a surpreenderia nos fins de semana, mas seu sonho foi roubado pelo Kishishu. Esse sentimento permite que ela recarregue sua energia H. Enquanto ela começa a desabar, Reto corre para ajudá-la, e ela pede que ele resgate Chacha, que ainda está presa dentro do navio. Quando as garotas se reúnem, Reto encontra Chacha na sala, mas ele não sai, o que deixa Kiara preocupada. No entanto, as garotas a asseguram de que Reto está bem, e que ela deve se animar porque derrotou muitos Kishishu hoje. Logo depois, eles ouvem Reto gritando e correm para ver que Chacha se transformou em uma sósia de Kiara e já deu uma volta acidentada em seu Monster Truck. Kiara então explica aos outros que Chacha é uma Kishishu que está do lado deles, e revela que precisarão derrotar a mãe dela para vencer esta guerra. E como precisam de energia H para isso, ela declara que dará finais felizes a eles diariamente. A equipe então visita Ano, que fica chocado ao ver duas Kiara, e assume que Chacha é apenas a irmã gêmea de Kiara. Para esclarecer o mal-entendido, Chacha se transforma em sua forma real, e mostra que é de fato uma Kishishu. Ano agora quer colocá-la em quarentena para pesquisa, mas Kiara pede para ele não fazer isso porque Chacha esteve em uma cela toda a sua vida. Ano não tem certeza sobre deixá-la livre, mas Kiara revela que sua maquiagem é o oposto de Kishishu, então se ela ficar com eles, eles poderão acumular mais energia AT. Depois que ele implora, Ano concorda em deixar Chacha ficar com eles em troca de sua cooperação com o resto. No dia seguinte, Kiara se deita com Shaka e pede para ela imitar Reto para que ela possa se umedecer, mas isso se prova demais para lidar, então ela força Shaka a imitar Rumba. Ela então percebe que derrotaram o Kishishu e não precisam da energia H, mas Shaka afirma que o Kishishu continuará a prosperar até que a rainha seja derrotada. Mais tarde, ela encontra Reto no corredor, e como ele é o homem que a salvou, decide retribuir absorvendo seu corpo e consciência para descobrir o que o motiva. Em seguida, ela entra no quarto de Mei, e Reto diz a ela que Mei é a membro mais madura e honesta do grupo. Mei fica assustada assim que vê Chacha, mas seu humor muda completamente quando Chacha pula em seus braços. Enquanto ela empurra o rosto de Chacha em seus roncadoncas, Reto sente como se fosse ele quem estivesse sendo abraçado. Isso, por sua vez, aumenta sua energia H, mas Chacha vai um passo além ao deslizar para a fábrica de leite de Mei e dar-lhe um trava-línguas, transformando-a em um NPC com defeito. Ela vai para o quarto de Momo em seguida, onde ela está ocupada se alongando e oferece-se para alongar sua Caverna das Maravilhas também. Momo concorda, mas com a condição de que Chacha se transforme em uma versão peituda dela mesma. Enquanto ela está fazendo o alongamento, Momo de repente esquenta e começa a agir de forma estranha. E Chacha percebe que é o efeito colateral do seu suor. Momo fica tão quente e incomodada que exibe seus melões e implora para Chacha dar a ela um tratamento especial com as mãos. Em seguida, eles vão para o quarto de Sora e rapidamente escondem seus desenhos suspeitos, mas Chacha rapidamente lhe dá um final feliz e segue para a próxima culpada, Kiara. Ela entra no vestiário e encontra Kiara, que oferece tomar um banho com ela. Enquanto desfrutam do banho juntas, Reto sente como se ele estivesse na banheira com Kiara. Ela de repente esquenta e sai da banheira, desabando no chão no segundo seguinte. Chacha então se transforma em Reto e decide perder a virgindade, mas Reto retoma o controle e a impede, afirmando que quer fazer isso em seus próprios termos. Nesse momento, seu corpo se materializa novamente, e Chacha percebe que Reto tem uma determinação firme e uma poderosa energia A. Kiara fica chateada, pensando que ele e Chacha se uniram para explorá-la, e os espanca antes mesmo que pudessem se explicar. Já faz uma semana desde que a rainha desapareceu, mas os Kisetsuya querem continuar sua missão de erradicar a raça humana. Infelizmente para eles, Kiara está lá para frustrar seus planos. Depois que ela derrota o Kisetsu, Reto a encontra sentada na estrada como uma louca, e ano mais tarde lhe diz que o cérebro dela entrou em curto-circuito por causa do Kisetsu que ela lutou recentemente.
Ele afirma que ela voltará ao normal em menos de 24 horas, e Reto fica encarregado de cuidar dela o dia todo. Como sua mente regrediu alguns anos, ela voltou a ser travessa como era antes de ser atacada pelo Kisesui. No dia seguinte, Reto corre para a escola passando por seus amigos, e eles notam que Kiara está correndo logo atrás dele. Uma vez lá, ela chama a atenção de toda a classe ao encarar Reto. Durante a aula de educação física, o instrutor pede aos alunos que formem duplas, e Kiara pula em Reto para reivindicá-lo como parceiro. Quando Reto sente os pacotes de leite cru dela nas costas, ele a leva para a enfermaria e sugere que ela os cubra com bandagens. No entanto, Kiara começa a provocá-lo e pergunta por que ele está tão preocupado com ela. Reto admite que odeia quando outros meninos olham para ela. Então Kiara empurra o rosto dele em seus Chug Jugs para que ele possa tê-los só para ele. Ela até permite que ele lhe dê um trava-línguas. Mas Reto entra em pânico e a cobre com bandagens. Kiara de repente volta ao seu estado normal e hesitante pede a Reto para soltá-la, para que ela possa assistir à aula. Depois que Kiara retorna, Date pede para fazer dupla com ela em vez disso, mas ela o rejeita friamente e zomba de sua linha de cabelo terrível. Ela então declara que ela estava fingindo o dia todo para ver como Reto reagiria, e Yuna a abraça, dizendo que a ama independentemente disso. Kiara afirma que odiou cada segundo, mas de repente ouve uma voz dizendo para ser honesta consigo mesma. À noite, Kiara volta para casa, e Chaka mostra a ela o filme que assistiu hoje, reclamando sobre como os humanos enrolam quando se trata de aplaudir. Ela mais uma vez diz que os humanos deveriam ser honestos com suas emoções, fazendo Kiara considerar andar no caminhão monstro de Reto. Enquanto isso, Ano recebe uma ligação da filial de Tóquio e diz a eles que capturaram um Kisetsu como refém, sabendo muito bem que eles não estão prontos para aceitar Kisetsu como camaradas. No dia seguinte, Reto assiste ao noticiário que afirma a queda no número de estudantes e trabalhadores que aparecem nas escolas e empregos, respectivamente. Os ausentes afirmam que seus sonhos eram bons demais, que dormiram demais, e as autoridades têm trabalhado para uma solução rápida. Quando Reto vai para a escola, descobre que até mesmo seu próprio professor está ausente, e Kiara é a única outra pessoa além dele na classe. Mais tarde, enquanto as meninas tomam banho, elas discutem como isso está acontecendo em todas as escolas, e Chasha revela que conhece um Kisetsu que tem o poder de controlar sonhos. Ela acrescenta ainda que a rainha deles imagina uma invasão pacífica, mas desde que ela desapareceu, os Kisetsu estão fora de controle. As garotas querem acabar com isso o mais rápido possível, mas Momo quer acumular um pouco de energia H primeiro provocando Kiara. No dia seguinte, o grupo chega ao local que Ano enviou para eles, e acaba sendo uma fábrica abandonada, perfeitamente adequada para Kisetsu se esconder. Assim que entram, são recebidos por uma voz que se apresenta como Jen Michu. Também reconhece Chacha através de seu disfarce e diz a ela que vai se arrepender de trair sua espécie. Momo diz ao Kishichu para parar com a besteira e aparecer, mas Genmichu os envia para um estado de sonho. Reto sonha que está saindo com Kiara no lugar de sempre e fica surpreso ao saber que estão namorando agora. Kiara então lhe dá um teste que termina com eles se beijando, e Reto percebe que realmente a ama. Nesse momento, 4 versões diferentes de Kiara aparecem na frente dele, e ele é solicitado a escolher a que ele mais ama. Todas as Kiaras o imobilizam e prometem fazer o que ele quiser, e Reto admite que as ama igualmente. Como ele de repente é o protagonista de um harém agora, ele deseja nunca acordar desse sonho e ter seu pirulito lambido todos os dias. Enquanto isso, 2 garotas misteriosas chegam à fábrica após sentirem a presença de Kishicho. Ao entrarem, Chasha infiltra-se no sonho de Reto e diz-lhe para acordar porque ele precisa derrotar Genmichu. Reto recusa porque tem tudo o que quer neste mundo, mas Chaka diz-lhe que isso é apenas uma ilusão e se ele gosta disso, ela pode proporcionar-lhe experiências muito melhores. Intrigado com a proposta dela, Reto pergunta como pode escapar desse sonho e Chaka pede que ele coloque o Hero Gear. Assim que ele o coloca, Genmichu percebe que ele está prestes a acordar, mas é interrompido pelas garotas de antes. Reto finalmente acorda e tenta despertar os outros, mas Chasha diz a ele que a única maneira de acordá-los é interromper o sonho deles ou derrotar o Kishicho. Reto então corre para vencer Genmichu, mas é confrontado pelas 2 garotas que usaram o mesmo equipamento que ele para derrotar o culpado. Eles notam Chasha e estão prestes a atacá-la, mas Reto rapidamente a salva e revela que ela é uma deles. As garotas percebem que ele é um herói do ramo de Saitama e uma delas o nocauteia para que possam roubar Chasha. No entanto, quando Reto parece imperturbável com seus ataques, ela se apresenta como Chico e sua parceira como Mona. Chico o desafia para um duelo para ver quem resiste a acumular energia H por mais tempo, e quem vencer fica com Chasha. Quando Reto concorda com o duelo, Chico segura o rosto dele entre os pés e começa a usá-lo como arranhador para seu gatinho. Mona está confiante de que ele vai ceder a qualquer momento, mas Chasha tem certeza de que ele vai aguentar, já que está sempre cercado por garotas.
Logo depois, as outras meninas também acordam e todas percebem que Reto não está com elas. Enquanto isso, Reto está prestes a causar uma cena de crime nas calças, mas Chacha rapidamente escapa do aperto de Mona e o morde. Isso transforma Reto em uma fera que rapidamente se teletransporta para trás de Miona e lhe dá um final feliz em questão de segundos. Quando ele volta sua atenção para Chico, ela percebe que ele é o único que pode fazê-la sentir aqueles 15 centímetros. Ela é levada a um flashback de quando um médico lhe disse que seu corpo é uma armadilha ambulante de sedução, mas que ela poderia usar Hero Gear para se livrar da sensibilidade. No entanto, seu corpo iria se tornar extremamente insensível como resultado, mas como sua condição atual era muito pior, ela decidiu fazer o tratamento porque assim poderia tocar salsichas e um pouco de grama. Desde aquele dia, a sensibilidade de Chico foi tratada, mas nem mesmo um BBC consegue fazê-la sentir alguma coisa. Ou seja, até hoje, quando Reto inadvertidamente a faz vazar como um teto de apartamento quebrado. Reto então leva Chacha e vai embora, mas não antes de Chico perguntar seu nome. Nesse momento, Gemishu sai dos escombros e ataca as garotas porque ambas ficaram sem energia A. No entanto, Reto rapidamente retorna e a salva, seguido pelo resto da equipe de Saitama. Após o Kishichu ser derrotado, Reto apresenta Chico e Mona como heroínas da filial de Tóquio, e Momo reconhece Mona porque elas foram à mesma escola. Reto então pergunta se eles ainda querem roubar Chacha e Chico diz que voltará para pegar sua presa antes de partir. Sem que Reto soubesse, ela estava falando sobre seu Monster Truck. No vestiário feminino, Kiara está trocando de roupa quando admite que tem tido alucinações há algum tempo. Ela se lembra de lutar contra aquele monstro viscoso e se pergunta se a gosma dele é a razão para sua condição. No entanto, agora ela vê uma versão diabólica de si mesma a quem chama de Dark Kiara. Ela a viu pela primeira vez nos sonhos, mas agora esse pequeno diabo está voando por aí e constantemente dando feedback sobre tudo. Cansada de ouvir muitos fatos, ela diz irritada ao diabo para deixá-la em paz, apenas para perceber que Reto está bem na sua frente. Reto cai em desespero, pensando que ele a machucou, mas a Kiara sombria a empurra para os braços de Reto, fazendo-o pensar que ela está tentando abraçá-lo. Kiara rapidamente se afasta e diz a ele que está bem, mas quando a Kiara sombria começa a mexer com Reto, ela o empurra e sai correndo chorando, o que deixa o rapaz confuso. Mais tarde, a Kiara sombria revela que uma alucinação não pode empurrá-la, o que significa que ela caiu nos braços de Reto por conta própria. Kiara se recusa a acreditar e começa a dar socos nela, mas seus colegas acham que ela está lutando boxe de sombra. À noite, Reto está voltando para casa quando encontra Chico, que pede desculpas por tê-lo chutado da última vez e pergunta se Kiara é sua namorada. Quando Reto diz que não, Chico o chama de virgem solitário e pergunta se ele gostaria de ficar com ela para variar. Reto fica em silêncio, então ela sugere que eles se tornem amigos com benefícios e ajudem um ao outro a aumentar a energia H. Ela rapidamente adiciona seu contato no telefone dele e sai correndo feliz, deixando-o corado. Ela então manda uma mensagem para Reto e agradece pelo tempo dele enquanto passa por Kiara, que fica chocada ao vê-la aqui novamente. Mais tarde, ela envia bom material para Reto, esperando que isso o faça querer bater nela. Mas quando Reto não responde, ela decide se tornar uma modelo do OnlyFans como sua mãe. Emotional damage! Ela então tira outra foto suspeita, mas se abstém de enviá-la para Reto. No entanto, ela acidentalmente aperta o botão e depois se arrepende, especialmente quando Reto ignora completamente sua mensagem. No dia seguinte, ela o encontra fora da escola e lhe dá uma marmita caseira para aumentar sua energia, para que ele possa dar-lhe prazer mais tarde. Antes que ela possa seduzi-lo, Kiara intervém e diz para ela procurar em outro lugar, porque não vai deixá-la roubar um membro de sua equipe. Chico olha para ela e percebe que Kiara ainda é virgem, então diz para ela sair do caminho porque Reto é o único que pode fazê-la se contorcer de prazer. Mais tarde na aula, Reto abre a marmita e se apaixona pela comida dela, o que deixa Kiara com ciúmes. Kiara sombria diz a ela que uma nova desafiante apareceu, então Kiara começa a ler livros de culinária para agradá-lo. No entanto, a Kiara sombria diz a ela que pode usar a força e fazê-lo se submeter e a tenta dizendo que Reto está tomando banho enquanto falam. Kiara então coloca uma toalha e decide entrar no chuveiro fingindo que não há ninguém lá, mas assim que entra, vê Chacha mordendo Reto. O cara mais uma vez entra no modo fera e imobiliza Kiara, apertando seus seios para lhe dar um final feliz. No entanto, Kiara fica frustrada e o derruba com um soco no rosto. Ela diz que perdeu todo o respeito por ele, mas Chacha diz que não é culpa dele. Mais tarde ele explica que perde o controle da mente e do corpo quando Chacha o morde, e foi exatamente isso que aconteceu contra Chico. Reto então pede desculpas por qualquer coisa que tenha feito e Kiara o perdoa com a condição de que ele nunca mais use o modo besta. No dia seguinte, Reto sonha com uma entidade misteriosa dizendo-lhes para seguir sua resposta fisiológica se quiser obter mais poder.
Quando acorda, encontra Cha-Cha pronta para engolir seu bastão de carne, mas a expulsa do quarto porque quer morrer virgem. Mais tarde, Mai e Sora inspecionam uma bebida energética H quando Reto entra correndo e a leva com ele porque está atrasado para a escola. Nesse momento, Momoi chega e diz ao restante que a matriz enviou uma amostra de uma bebida energética que restaura a energia H, apenas para descobrir que Reto a pegou segundos atrás. Na escola, Reto está prestes a experimentá-la e Chica. De repente aparece, fazendo-o se perguntar por que ela está sempre aqui. Ela diz que veio aqui para um check-up, mas Reto acha que é porque ele é seu único amigo. Ela fica desconcertada e rapidamente pega a bebida de Reto, mas quando acha o gosto estranho, ela insiste que Reto experimente ele mesmo. Reto hesita porque seria como um beijo indireto, e o momento é arruinado quando Kiara aparece do nada. Chico explica que estava pedindo para Reto provar essa bebida estranha, mas como Kiara acha que há mais por trás disso, ela confiantemente entrega a bebida para que Kiara veja por si mesma. Depois de provar, Kiara diz que é boa e se senta ao lado deles. Ambas as garotas começam a suar e desafiam-se mutuamente para um concurso de karaokê, e Reto acha que é por causa da bebida. No local de karaokê, Reto sai para buscar bebidas para todos, e as garotas decidem continuar seu concurso. Chico puxa um dispositivo que calcula a energia H e diz que quem conseguir fazer Reto terminar primeiro será o vencedor. Quando ele retorna, as duas garotas se aconchegam a ele e sugerem que façam algo além de karaokê, mas Reto está interessado apenas em cantar. Chico então pede para ele cantar, mas enfia o rosto no microfone dele, deixando o cara embaraçado. Para superá-la, Kiara coloca o microfone entre seus roncadoncas e pede para Reto cantar nele. Chico vai além, colocando-o entre suas torres gêmeas, elevando a energia H de Reto a 300%. No final, todos acabam desmaiando, e quando acordam, percebem que estavam sendo idiotas. Quando Kiara volta para casa, ela culpa o pequeno demônio por colocá-la nessa situação, mas ela mais uma vez a lembra que não pode controlar suas ações e só sabe o que sabe. Ela até sugere que tentem se dar bem porque não é sua inimiga, mas Kiara recusa e pergunta por que ela apareceu em primeiro lugar. Kiara Sombria diz que fez uma promessa no outro dia que esqueceu, então está aqui para garantir que ela e Reto fiquem juntos. Alguns dias depois, a equipe Saitama é recompensada com uma noite de férias na praia, como recompensa por seus esforços contra o Kishichu. Reto acredita que é um plano para mandá-los embora para que o QG possa levar Chacha, mas Ano assegura-lhe que está tudo bem. Mais tarde, Ano os deixa na praia e as meninas ficam super animadas por estarem lá. Enquanto Mai prepara a área de estar, o resto delas corre para a água, onde Kiara encontra um pepino do mar na mão. Ela inicialmente entra em pânico, mas Sora acredita que esses são inofensivos, mesmo quando ejacula no rosto dela. Nesse momento, eles ouvem Mai gritando por ajuda e correm para ver a tenda inteira infestada com dezenas de pepinos do mar. Incapaz de nadar, o grupo decide se hospedar no resort, onde são recebidos pela recepcionista que está muito feliz porque não tinha hóspedes há muito tempo. Mai conta a ela o que aconteceu na praia e a senhora explica como continua exterminando essas pragas, mas elas continuam voltando. Por causa disso, as pessoas pararam de vir à praia, o que arruinou o negócio dela. Ela então revela que pediu um exterminador justamente hoje, e eles ficam surpresos com a aparição repentina de Chico e sua equipe. Enquanto isso, Reto encontra um garoto afeminado nos corredores que o reconhece e diz que é uma grande fã dele. Por outro lado, Chico descobre sobre toda a questão das férias e não entende por que foram enviados para trabalhar em vez disso. Eles começam a pensar que faz parte do plano, mas a conversa é interrompida quando Reto e a garota retornam ao salão principal. Nesse momento, uma das garotas se apresenta como Yona, a coordenadora da filial de Tóquio, e o garoto afeminado é Toma. Eles vão juntos para a praia e Mona não consegue sentir o cheiro de nenhum Kishichu na área. Yona verifica o relatório e descobre que exterminadores anteriores encontraram seres de luz Kishichu, então tudo o que podem fazer por agora é eliminar os pepinos do mar. Enquanto isso, a equipe Saita discute que a filial de Tóquio recebeu relatos de avistamentos de Kishichu na praia e acredita que estão usando pepinos do mar para afastá-los. Como não tem outra escolha, a equipe decide ajudar apenas para ver a equipe de Tóquio espremendo os pepinos do mar. Acontece que esses animais funcionam com base na quantidade de água que têm em seus corpos, então tudo o que precisam fazer é espremê-los até que os Kishichu apareçam. Mais tarde, Reto diz a Toma que está feliz por tê-lo aqui porque geralmente está sempre rodeado de garotas. Toma diz que o número de garotas é maior porque suas energias H são mais fortes do que as dos homens. Ele se preocupa com o que farão se um Kishichu aparecer, mas Reto diz que pode enfrentar pelo menos um Kishichu com seus níveis A atuais. Impressionado com sua compostura, Toma pede para ele se tornar seu treinador, explicando como Chico e Mona o deixam para trás porque ele é muito mais fraco do que elas. Ele não achava que ser um herói era possível para um homem até ouvir falar de Reto, e tem o idolatrado desde então.
Vendo sua determinação, Reto concorda em ajudar e pede para ele compartilhar que tipo de energia A ele tem, deixando Toma um pouco desconfortável. Antes que ele possa revelar o segredo, eles ouvem as garotas gritando e correm para encontrá-las cercadas pelos pepinos do mar. Eles também notam um Kishichu por perto que está punindo-as por machucarem seus preciosos animais de estimação. Ela revela que esses pepinos do mar sugam a energia A de quem quer que eles se prendam. Então é apenas uma questão de tempo antes que as garotas se transformem em robôs sem emoção. Como a Kishichu não os viu, Reto pede a Toma para ajudar as meninas enquanto ele enfrenta a Kishichu. Nesse momento ele percebe que ficou sem energia porque alguns dos pets dela se agarraram às suas costas. Toma rapidamente separa os pets, mas Reto não tem energia suficiente e pede a Toma para salvar todos. Embora ele esteja inicialmente hesitante, Toma recupera sua confiança depois que Reto garante que o apoiará. Reto então pergunta como ele acumula sua energia A, e Toma revela que faz isso sendo um Cuck Lord. Quando ele empurra o Reto para as garotas, seu corpo começa a esquentar ao ver aquilo, e ele limpa toda a área com um único ataque. Depois, as garotas se reúnem no banho e enquanto assistem ao pôr do sol, percebem que seus esforços combinados salvaram este lugar. Enquanto isso, Toma agradece a Reto por ajudá-lo a se fortalecer, e Reto aconselha-o a ganhar um pouco de peso. No dia seguinte, Reto acorda e percebe que o traje noturno de Toma está todo bagunçado. Quando ele tenta consertá-lo, Chico e Momo entram e assumem que ele está tentando mudar de lado. Mais tarde, a recepcionista agradece-lhes por salvarem o resort com um café da manhã requintado, e Yona dá ao grupo de Saitama um tour por Tóquio. De volta à base, Yano está trabalhando em traje zero, mas adormece em sua mesa. Logo depois, Chacha o acorda porque está com fome, e ele decide preparar o café da manhã para ela. Enquanto isso, o grupo de Saitama vai para Tóquio e fica impressionado com o tamanho e a sofisticação da cidade. Enquanto se reúnem, Chico usa seu olho de avaliação para ver o nível de energia A de todos, e o de Reto parece estar fora de série. Ela então para todos e diz que é constrangedor viajar em um grupo tão grande, então eles deveriam se dividir em dois. Ela também acrescenta que os membros devem escolher de qual equipe fazer parte, e os níveis de energia A devem decidir a ordem de escolha. Kiara recusa porque está envergonhada de compartilhar seus níveis de energia A, e até mais sugere que decidam com pedra, papel, tesoura. No final, Yona e Toma acabam no mesmo time que Reto, Mai e Sora, o que irrita tanto Chico quanto Kiara. As duas discutem e culpam uma a outra por terem se separado de Reto, enquanto Momo e Mona acreditam que se tornaram amigas próximas. Momo então pergunta para onde estão indo, e Mona diz, de forma travessa, para algum lugar que as deixará úmidas. Enquanto isso, o outro grupo vai para um café temático de corujas, e todos ficam maravilhados porque é a primeira vez que vem uma coruja de perto. Nesse momento, Toma vê duas corujas que se parecem com Kiara e Reto, e este tira uma foto delas para Kiara. Enquanto isso, Kiara está frustrada porque Mona prometeu um lugar divertido, mas as levou a uma loja que vende substitutos de carne faça você mesmo. Momo sugere que ela compre alguns, já que sua gatinha está mia há muito tempo, mas ela fica envergonhada e sai correndo da loja. Chico se junta a ela do lado de fora e se diverte ao saber que alguém tão inocente faz parte do grupo de heróis. De repente, ela diz que o relacionamento de Kiara com Reto não se desenvolveu por quase uma década e já que ela teve sua chance, Chico lhe diz: "Seu tempo acabou e o meu tempo é agora." Depois que Chico se afasta, Kiara percebe que ela deixou sua bolsa para trás. Do outro lado, o segundo grupo vai a um fliperama onde as garotas jogam um jogo de FPS em realidade virtual. Enquanto isso, Reto está intrigado por um tipo diferente de jogo de realidade virtual e Yona insiste que eles experimentem. Logo depois, ele se encontra em uma sala de aula com uma garota olhando para ele gentilmente. O jogo parece ser inocente, mas na verdade é bastante suspeito. E Yona espera que Reto entre em modo de alto desempenho e a leve para um passeio agitado depois que ele terminar. Ela fica tão animada com a ideia que exibe seus melões para Reto, explicando para si mesma que ela gera energia H transformando-se em uma Tote do Twitch. Quando Reto inadvertidamente agarra os pacotes de leite dela, ela de repente desmaia e depois implora para ele não contar a ninguém. Reto deixa claro que gosta de outra pessoa e que ela nunca deve fazer isso novamente. Yona fica envergonhada porque Chico disse a ela que Reto dá energia H a todos ao aplaudi-los. Ela pede desculpas e menciona que é incrível como eles conseguiram derrotar Kishichu sem fazer coisas indecentes, fazendo-a pensar que pode ser uma esquisita. No entanto, Reto a assegura de que ela não é estranha e que a única coisa com que um verdadeiro herói deve se preocupar é salvar pessoas. Ela agradece por levantar seu ânimo e também diz que está com ciúmes da garota que vai andar no caminhão monstro dele. Algumas horas depois, o grupo de Saitama se separa de Yona e Toma, e enquanto Reto sai para atender a um chamado da natureza, ele se vê perdido em uma cidade desconhecida. Nesse momento, Kiara esbarra nele e explica que se separou do resto do grupo na correria.
Ambos sugerem que voltem para casa juntos ao mesmo tempo, e enquanto estão sentados no trem, continuam pensando no que Yona e Chico disseram, respectivamente. Reto inicia uma conversa contando a ela sobre o café coruja, e mostra a foto que tirou mais cedo. Reto então pergunta aonde ela foi e o que tem na bolsa que está segurando, mas Kiara fica na defensiva e diz que a bolsa nem é dela. Nesse momento, eles veem a parada chegando e Kiara rapidamente desce do trem, deixando cair seu grampo de cabelo no processo. Reto corre rapidamente para o escritório para ver se conseguem recuperá-la para ela. E enquanto Kiara inicialmente não se abala, algo lhe diz que o grampo de cabelo é realmente importante para ela. Mais tarde, eles finalmente encontram o grampo de cabelo, mas todos os trens e ônibus já se foram. Então Kiara sugere que liguem para Ano. Enquanto caminham juntos, Reto está prestes a segurar a mão de Kiara, mas ela de repente pergunta se ele se lembra de algo sobre este grampo de cabelo. Reto nervosamente diz a ela que não deve ser tão importante já que ela esqueceu, mas ela gentilmente segura sua mão e implora para ele contar. Reto finalmente cede e revela que foi ele quem deu a ela aquele grampo de cabelo como um símbolo de seu amor por ela. Naquela época, Reto estava indo para a escola quando Kiara apareceu de repente e mostrou a ele que estava andando livremente com seus melões. Reto ficou nervoso e saiu correndo, mas ele estava secretamente escondendo um presente para o aniversário dela. Mais tarde, Kiara encontrou uma carta em seu armário e foi ver Reto depois da escola, e a carta era de Reto pedindo-a em casamento. Na verdade, era uma brincadeira da parte dele porque ele queria se vingar dela, mas ficou chocado quando Kiara começou a ficar vermelha e aceitou sua proposta. Pensando que fazia parte do plano dela, ele entrou na brincadeira e deu-lhe um presente, que por acaso era o grampo de cabelo que ela usava todos os dias desde aquele dia. No presente, Kiara pergunta por que ele chama de proposta quando é tudo falso, mas Reto diz que é por causa da forma como ela reagiu. E então, depois do incidente com Kissy-Shu, ela ficou super maldosa com ele e Reto percebeu que ela deve ter perdido a memória no ataque. No entanto, agora ela sabe a verdade e entra em pânico ao perceber que ela e Reto estão noivos há anos. Antes que ela possa processar a notícia, eles ouvem algo nos arbustos atrás deles e ficam em alerta. Kiara se assusta e se apoia em Reto pensando que é um Kissy-Shu, mas acaba sendo apenas um Guaxinim para seu alívio. O Guaxinim derruba a bolsa que ela estava segurando e Reto ficou apavorado ao ver o que estava dentro. Ele finge que não viu nada, mas Kiara começa a entrar em pânico e explica que pertence a Chico. Reto acha que ela está mentindo e diz que entende a necessidade dela por salsicha, mas Kiara fica cada vez mais frustrada até liberar energia H e ser exposta. Reto oferece a ela seu casaco, mas Kiara percebe alguém passando e rapidamente o empurra para trás do banco com o rosto dele entre seus seios. Depois que a garota se vai, Kiara percebe como tem se escondido de si mesma e decide dar a ele uma resposta formal à sua proposta. Reto diz que foi um erro estúpido e que ela não precisa, mas Kiara sugere que voltem a ser como eram antes, depois de exterminarem todos os Kissy-Shu deste mundo. No entanto, ele não pode se apaixonar por outra garota até que resolvam as coisas entre eles, fazendo-o perceber que pode realmente ter uma chance de conseguir aquele carinho especial. Em outro lugar, a rainha de Kissy-Shu finalmente consegue um novo corpo e está pronta para derrotar os heróis. No dia seguinte, Reto e Keira voltam para a casa de táxi e Chaka assume que eles estiveram em Pound Town a noite toda. Ela então revela que todos vão para a casa de Momo esta noite, mas se recusa a dizer porquê, o que deixa Reto desconfiado porque Momo também não atende o telefone. Mais tarde naquele dia, Reto luta contra Kissy-Shu e a derruba, mas antes de desaparecer, ela injeta Reto com seu ferrão. Nesse momento, sua salsicha se transforma em um furão e foge, e Chaka explica que a Kissy-Shu que ele derrotou é a responsável por isso. Depois de confirmar que seu Excalibur realmente sumiu, ele descobre que precisa pegá-lo rapidamente, ou nunca conseguirá nenhuma garota como todos vocês. Enquanto ele corre atrás disso, a rainha em seu novo corpo está de alguma forma concorrendo à governadora e promete tornar a América grande novamente. Eventualmente, Reto consegue pegar sua salsicha, mas percebe que ele se transformou em uma garota completa. Em meio ao choque, ele solta o furão novamente e encontra Mei quando vai atrás dele. Mei não o reconhece e pergunta seu nome, então ele se apresenta como a irmã mais nova de Reto. Nesse momento, seus melões aumentam de tamanho e ele começa a sentir uma sensação estranha em sua recém-desenvolvida gatinha. Então ele corre para o banheiro antes de causar uma cena de crime nos corredores. Enquanto isso, Keira e Momo estão dando banho em Rumba, quando de repente notam a salsicha de Reto solta. Nesse momento, Reto chega ao banheiro e Mei o apresenta como a irmã de Reto, Hiro. Keira está desconfiada porque Hiro estava tão plana quanto uma panqueca da última vez que a viu, mas se distrai quando Rumba e a Doninha começam a brigar. Ela então acidentalmente derrama água por todo o lugar e tanto ela quanto Momo ficam encharcadas. As garotas então tiram casualmente suas camisetas, pensando que Reto é Hiro e o arrastam para a banheira com elas. Momo então pergunta se ele gosta de alguém e Keira se pergunta se o Reto também tem alguém que ama.
Ela então de repente fica na defensiva, dizendo que deixou escapar suas palavras. Mas Reto, ainda fingindo ser Hiro, assegura a ela que os sentimentos de Reto não mudaram. Enquanto Momo espreme o suco dos melões de Reto, ela nota o furão e começa a esfregá-lo com sabão e um pano. Reto naturalmente sente que está recebendo um tratamento especial e tenta sair apenas para escorregar e cair. O esquilo então volta imediatamente ao seu lugar original, transformando Reto de volta à sua forma masculina. Momo está confusa sobre por que ele está aqui, e Keira começa a corar, percebendo que ele basicamente disse que ainda a ama. Enquanto isso, Saori assiste às notícias da prisão de Momo na TV e chama todos para a sala. Enquanto os outros discutem a prisão, Chakra entrega um disco rígido a Reto porque Momo disse para ela dar a ele se algo acontecesse. Reto carrega o código do disco em seu equipamento Hero, e quando o ativa, seu corpo é coberto com um novo traje. Este traje não só amplifica a energia H, mas também permanece intacto quando eles usam seus ataques, o que significa que não haverá mais fanservice. As garotas estão animadas para experimentá-lo, mas Reto tem certeza de que seu tio foi preso por causa dessa invenção. Ele então recebe uma ligação do quartel-general e mais tarde informa ao grupo que nem os superiores sabem os detalhes da prisão. Além disso, a equipe está em perigo, então eles são instruídos a pegar seus equipamentos e ir para suas casas, o que, em outras palavras, significa que a Saitama Hero Squad está dissolvida. Uma semana depois, Reto está relaxando no sofá e sua irmã Hiro ainda não se acostumou a tê-lo por perto, enquanto ele caminha para a escola, é acompanhado por Keira, que está aliviada por poderem viver vidas normais, pelo menos por um tempo. Vendo a falta de entusiasmo em Reto, ela tira seu equipamento e promete devolvê-lo assim que ele começar a aproveitar a vida escolar. Mais tarde na aula, a amiga de Keira pede conselhos sobre como convidar Date para um festival de fogos de artifício, e ela concorda em ajudar, já que isso permitirá que ela aproveite uma missão secundária de vida escolar normal. Mais tarde, Keira diz a Reto para ir ao festival com ela neste fim de semana, e embora ele inicialmente concorde, ele não consegue chegar a tempo por causa do trabalho. Enquanto os pombinhos se divertem e jogam, Kiara se sente sozinha e espera que Reto chegue antes dos fogos de artifício começarem. Ao sair para o banheiro, ela nota um Kissishu na multidão, mas percebe que é apenas um homem usando uma máscara. Ao chegar ao banheiro, vê uma longa fila e decide fazer suas necessidades perto do rio. É então que ela nota Reto descansando ao lado de uma árvore, coberto de dezenas de hematomas. Ele explica que encontrou um Kissishu no caminho e foi espancado quando tentou lutar sem seu equipamento. Kiara pede desculpas, achando que é culpa dela, mas Reto está focado apenas em encontrar aquele Kissishu antes que ele machuque a multidão. Reto então percebe de repente que o Kissishu atacará onde os fogos de artifício são realizados, e sua teoria se confirma quando eles encontram um cara desmaiado perto do rio. Acontece que o Kissishu está cansado de casais se reunindo para ver fogos de artifício, então, em vez de dar-lhes um show, quer explodi-los com toda aquela pólvora. Kiara diz a Reto para ficar parado porque eles foram dissolvidos e não deveriam lutar, mas Reto diz a ela que se tornou um herói apenas para se vingar de como a traumatizaram. Enquanto continuava lutando, percebeu que estava protegendo o amor de outras pessoas, e se não pudesse mais fazer isso, como poderia proteger seu próprio amor por ela? Vendo sua determinação, Kiara busca a ajuda da Dark Kiara para aumentar sua energia H, beija Reto na bochecha e então se transforma em uma super-heroína com um novo traje. Ela então derrota o Kissishu e inicia os fogos de artifício, permitindo que todos aproveitem o show. Ela também devolve o equipamento de herói de Reto e logo são acompanhados pelo resto da equipe que veio rastreando o Kissishu que foi derrotado por Kiara. Eles explicam que embora o esquadrão tenha sido dissolvido, eles ainda continuaram a cumprir suas funções, o que os reuniu novamente. Mais tarde, Tia nota o cartaz da rainha na parede, retratando-a como a nova governadora, e tem a sensação de que já viu em algum lugar antes. Reto suspeita que Kissishu se infiltrou no governo e prendeu o Amo para deter os super-heróis, e a única maneira de descobrir a verdade é encontrar a nova governadora pessoalmente. No dia seguinte, depois que a rainha sai em seu carro, a equipe de Saitama pede a um taxista para segui-la. Antes disso, todos estavam reunidos em um café e descobriram que Chacha tem o poder de distinguir entre um humano e um Kissishu. No entanto, expor a governadora em plena luz do dia teria causado pânico, então concordaram em encontrá-la em particular. Enquanto estão no carro, enquanto os outros cochilam, Chacha diz a Reto que se sente inútil porque ainda estão cuidando dela, mesmo que não sejam mais um grupo oficial. Reto a assegura de que ela é útil para eles e é uma parte essencial do grupo. À noite, eles chegam à casa da governadora e se perguntam como abordá-la até que Tia sugere ir sozinha disfarçada. Mai considera isso muito perigoso, mas Tia está determinada a retribuir algo depois que eles lhe deram uma nova vida e um lar acolhedor. Vendo sua determinação, eles concordam em deixá-la ir e prometem resgatá-la se as coisas saírem do controle. O plano é que Tia vá e veja se a governadora é humana ou Kissishu, e neste último caso, todo o grupo entrará depois de Tia.
Ela se disfarça de entregadora e toca a campainha e a governadora abre a porta de toalha. Ela então toca a mão de Cha-Cha e lança um feitiço, fazendo-a deixar cair a caixa de entrega e entrar na casa sem pensar. A equipe percebe isso e rapidamente corre para resgatá-la, apenas para encontrar o governador abraçando felizmente sua filha há muito perdida. Ao ouvir isso, a equipe conclui que ela é, de fato, a rainha de Ki-Se-Chu que lançou um feitiço de controle mental em Cha-Cha. Reto se prepara e ataca a rainha, mas ela se afasta casualmente e os tranca dentro do quarto. As energias H deles são bloqueadas pelas paredes do quarto, e enquanto tentam descobrir uma maneira de escapar, a rainha janta com sua filha. No entanto, ela nota que Cha-Cha não está comendo, e assume que ela precisa se alimentar de energia H. Ela diz para ela não se preocupar porque trancou humanos com as energias H mais fortes que podem alimentá-los por muitos anos. Ao ouvir isso, Cha-Cha de repente desperta do transe e diz à rainha que não vai deixá-la machucar seus amigos. Enquanto isso, o grupo não consegue escapar da sala até que Momo sugere um método que é proibido na filial de Saitama. Reto diz freneticamente que não vai fazer isso, mas Kiara diz que ele deve fazer o que for necessário em uma emergência. Ela então pergunta a Momo o que eles têm que fazer e ela diz que todos precisam ser aplaudidos por Reto ao mesmo tempo. Enquanto Kiara protesta contra isso, Mei concorda com o ato porque é a única maneira de salvar Cha-Cha. No entanto, Kiara sugere que apaguem as luzes e façam isso às cegas, e todos concordam. Enquanto Reto anda pela sala escura, Momo de repente o agarra por trás, mas ele de alguma forma escapa dela, deixando-a para satisfazer Mei. Ele então esbarra em Sora e acidentalmente enfia o rosto em suas terras desconhecidas. Enquanto isso, Kiara está sentada sozinha como uma perdedora virgem e a Kiara sombria diz para ela se mexer ou Reto pode acabar batendo nas outras garotas. Kiara a ignora e decide jogar sozinha, mas Reto de repente se junta a ela e eles caem bem entre as duas camas, presos um no outro. Enquanto eles lutam para se separar, Cha-Cha chega aos corredores, mas é parada pela rainha, que ameaça trancá-la novamente. Ela pergunta de que lado Cha-Cha está e Cha-Cha diz que é uma membro oficial dos heróis de Saitama. Nesse momento, o grupo todo tem um final feliz juntos e se transforma, rompendo a sala com pura força. Cha-Cha corre de volta para Mei e explica que estava sob controle mental, e elas a asseguram que agora está segura. Quando começam a lutar contra a rainha, ela admite que não pode lutar contra todas de uma vez, e convoca um povo antigo Ki-Se-Chu para prendê-las enquanto ela foge da casa. Com apenas Reto e Kiara livres, as garotas dizem para eles irem sem elas e impedirem a rainha de causar destruição na cidade. Eles então atacam o Ki-Se-Chu com ataques de energia H, mas isso só o torna ainda mais forte. Sem outra escolha, Cha-Cha morde todos para ativar o modo besta, e com uma quantidade esmagadora de energia H acumulada, o Ki-Se-Chu explode em pedaços. Enquanto isso, Reto pede desculpas a Kiara pelo que aconteceu no quarto, mas ela fica chateada e dá um tapa na cara dele. Ao seguir sozinha, ela encontra a rainha, que de repente morde seu pescoço e explica que pode controlar qualquer ser com seus poderes. De repente, a Kiara sombria assume o corpo de Kiara e empurra seus melões no rosto de Reto quando ele chega. Enquanto a energia H de Kiara continua sendo drenada, Reto de repente usa o poder do amor para fazer um monólogo que permite a Kiara recuperar o controle de seu corpo. Os dois então sincronizam seus poderes para enfrentar a rainha, o que lembra Reto do dia em que lutaram juntos pela primeira vez. O ataque deles é tão forte que não só afasta a rainha, como também destrói o novo traje deles. Reto então se lembra de Kiara dizendo que eles podem continuar sua história uma vez que todos os Ki-Se-Chu sejam derrotados e pergunta se ele gostaria de ser aplaudido. No entanto, Kiara fica embaraçada e ganha mais tempo para enfrentar suas emoções, lembrando-o de que ainda há muitos Ki-Se-Chu vagando pelo planeta deles. É isso para este vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para ver mais resumos como este. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.